Olá, estudantes de filosofia das primeiras séries do ensino médio da Escola Professora Carolina Centro da Silveira. Nas primeiras aulas, nós estudamos sobre a origem da filosofia, qual é o propósito fundamental e qual o tipo de discurso a filosofia apresentou para o mundo e que tipo de discurso era dominante antes da filosofia. Como estudamos, ficamos a refletir sobre o novo discurso filosófico, lógico e racional que a filosofia estabeleceu em substituição ao discurso anterior, mítico, mitológico, que os gregos tinham como intérprete da realidade em que eles estavam inseridos. Antes da filosofia, os mitos explicavam a realidade. Para compreender qualquer manifestação natural, os gregos se baseavam nas disposições dos deuses. Hoje nós vamos estudar os campos, as áreas em que a filosofia ela abrange. E nós começamos a falar sobre o que estuda a filosofia. E a filosofia ela é muito vasta. Ela perpassa quase todos os campos de conhecimento. Antes de a filosofia existir, as pessoas se bastavam em ideias míticas e místicas. A partir da filosofia, buscou-se uma forma racional, buscou-se explicações lógicas para se afirmarem como explicações da realidade estabelecida. Uma das áreas da filosofia é a cosmologia. Se antes acreditava-se que a Terra era uma deusa que nasceu no ventre de um deus, a partir dos primeiros filósofos, esse tipo de narrativa mítica já não era mais aceita. Eles queriam saber de forma lógica, de forma racional, como a Terra se originou, qual foi a substância que deu origem para a Terra. Alguns acreditaram que a Terra surgiu da água, outros do ar, outros da junção dos quatro elementos. Essas respostas que apontavam para substâncias naturais foram tentativas racionais de compreender a formação da Terra. E a partir desses filósofos iniciou-se esse campo, essa área da filosofia que nós chamamos de cosmologia. A cosmologia ela se aperfeiçoou ao longo dos anos e a partir dela passou a existir um campo científico chamado astrofísica. A astrofísica busca responder também à origem do universo, à formação dos corpos celestes, das galáxias. Porém, existe um diálogo entre a cosmologia e a astrofísica. E o papel da cosmologia, que é filosófica, é sempre questionar sobre as afirmações concretas da ciência. Enquanto houver espaço para questionamentos sobre a formação do universo, haverá espaço para a cosmologia. Eu deixei um texto para que vocês observassem. O texto afirma que, diferentemente da ciência exata, no caso a astrofísica, a cosmologia se apega a possibilidades racionais.
ela se apega a ideias que podem, como possibilidades, questionar respostas materiais apresentadas pela ciência. Há um outro campo e uma outra área da filosofia chamada metafísica. Muitas vezes a metafísica ela expande as ideias que se iniciam na cosmologia. Se a cosmologia se preocupa em entender a natureza como tal, como ela foi formada, quais são as suas estruturas, ela dá espaço para algumas perguntas que vão cair no campo da metafísica. Por exemplo, se eu estudo a natureza, eu posso perguntar: qual foi a substância originária da Terra ou do universo? Qualquer resposta material vai me dar espaço para uma nova pergunta. Ou seja, se existiu uma substância originária, seja lá o átomo, seja uma outra substância material, mas de onde surgiu essa substância? Que inteligência proporcionou a organização do universo? Quando eu faço perguntas assim, eu estou entrando no campo da metafísica, ou seja, o que está para além da física? O que vem antes de toda essa estrutura física formadora do universo? E não só do universo. Por exemplo, quando eu penso sobre o ser humano, eu posso pensar: como é que surgiu a vida? Como é que surgiu o pensamento? Será que o pensamento ele é apenas material? Como é que surge a existência? Como é que surgiu a vontade? Por que eu sou um ente, um ser com vontade? De onde surgiu o desejo? Quando eu faço tais perguntas, eu saio do âmbito material e vou entrar no âmbito metafísico. Ou seja, eu vou entrar na área em que pergunta sobre o que vem antes das coisas materiais. Um outro campo interessante da filosofia é o campo da lógica. Sabemos que muitas ideias são formadas e são defendidas a partir de meras opiniões, sem estruturas lógicas. E quando eu estudo a lógica, eu estou buscando encontrar argumentos sem contradições que têm como propósito alcançar a verdade. E quando eu busco desenvolver argumentos sem contradições, eu estou buscando argumentos lógicos, com uma firmeza em que eu posso, por exemplo, defender que a minha opinião ela é baseada em um fundamento sólido. Por exemplo, disse que o mundo surgiu do nada. Afirma-se que o nada existia antes de as coisas materiais passarem a ser. E um simples argumento lógico pode invalidar essa afirmação. Esse argumento lógico que invalida a existência do nada, ele começa com a seguinte afirmação: nada é. Nada sendo, nada cria, nada gera. Se há alguma coisa, nada nunca houve. O nada nunca houve. Foi um argumento lógico. Para você combatê-lo,
você deve criar um contra-argumento lógico. Então, a lógica é essa estrutura racional que busca estabelecer argumentos válidos. Qualquer opinião não pode ser considerada opinião lógica. Se eu falo assim, antes não existiu nada, mas por que você crê nisso? Porque antes de existir qualquer coisa, não existia coisa alguma. Me prova de forma lógica que antes de qualquer coisa existia coisa alguma. Se a pessoa não consegue desenvolver um argumento consistente, aquele argumento que a nossa razão aceita como válido, essa pessoa não está a defender um argumento lógico. Então, a lógica é a estruturação de um argumento baseado sempre na racionalidade. Ela tem uma forma e tem uma estrutura. A filosofia busca se apegar nesses argumentos sólidos, para que o filósofo ou aquele que abraça a filosofia não caia no risco de abraçar argumentos sem a estrutura da verdade, sem a possibilidade da racionalidade. E existem vários. Nós aceitamos muitas ideias das quais nós aceitamos, elas são contraditórias. Por que aceitamos ideias contraditórias? Porque não nos apegamos nessa estrutura lógica do pensamento que afirma como válida uma ideia ou inválida uma ideia que não se assenta nessa estruturação lógica. Há também a epistemologia. A epistemologia é a tentativa da filosofia para compreender os limites do conhecimento, ou para entender se há limites para o conhecimento. Também é a tentativa de compreender quais são os meios adequados para se obter conhecimento. Existem várias escolas filosóficas que são escolas epistemológicas, ou seja, que apontavam caminhos para a estruturação ideal do conhecimento. Entre elas está o empirismo, o racionalismo, o criticismo. Com a epistemologia, a filosofia também faz a crítica ao método científico. Ela critica, ela analisa ideias científicas, apontando-as como válidas ou não válidas. Um outro campo que está no dia a dia de todos nós, cidadãos, é a política. E a filosofia política é uma das áreas fundamentais da filosofia. Com a filosofia política, busca-se compreender ou busca-se afirmar o ser humano como um sujeito social, um sujeito dependente da sociedade, de toda a estrutura social. Nós somos o que somos porque formados dentro de uma estrutura social. Fora dessa estrutura social, seríamos uma outra espécie de ser. Aristóteles, um dos grandes filósofos políticos, afirmou que o ser humano é um animal, ele é um ser político. Por que o ser humano é um ser político? Porque é um ser que depende da polis para ser o que é. Polis é cidade em grego. Então, eu sou um sujeito que dependo da cidade, ou seja, de uma estrutura social. Eu penso o que eu penso, eu creio no que eu creio, eu gosto do que gosto, porque eu estou dentro de uma determinada estrutura. O time que eu torço, a religião
que eu confesso, o meu gosto cultural, a música que me apraz, o tipo de arte. Tudo isso foi formado em mim a partir da estrutura social ao qual pertenço. E a sociedade, nesse contexto grego, é chamado de polis. Então, se eu preciso da polis, ou eu precisei da polis para ser o que eu sou, então eu sou um sujeito ou um ser político, porque político vem de polis. Sem a sociedade organizada, sem a cidade, sem a polis, nós não teríamos essa estrutura de pensamento que nós temos. Seríamos uma outra espécie de animal. Por exemplo, nós somos tratados cientificamente como Homo sapiens sapiens. A palavra sapiens vem de sapiência, sabedoria. Ou seja, nós desenvolvemos sabedoria. Nós desenvolvemos duplamente sabedoria, uma sabedoria num grau maior. Por que essa sabedoria no grau maior? Porque nós crescemos em um ambiente social em que as experiências são partilhadas, compartilhadas. E a partir dessas experiências compartilhadas, evolui-se o nosso grau de saber, a nossa condição de seres racionais. Longe, distantes da polis, estaríamos isolados desse convívio social, e sem esse convívio social não seríamos os sapiens sapiens que somos, ou seja, esse ser duplamente sapiente, esse ser de conhecimento. Somos seres políticos porque dependemos da polis para ser o que somos, isto é, dependemos da cidade ou da sociedade organizada. Uma outra interessante área da filosofia é a ética. Muitas vezes a ética ela se confunde com a palavra moral, mas tem uma diferença fundamental. A moral ela trata dos costumes sociais. E a ética está mais ligada à virtude do ser humano de fazer o que deve ser feito, de fazer racionalmente o que deve ser feito. A ética, se nós formos apresentá-las de forma muito simples, é uma ciência da conduta e tem como objetivo fazer o indivíduo praticar ações que alcancem o bem maior. Em todo o meu convívio social, ou mesmo no meu convívio individual, eu sou ético se em tudo que eu faço eu busco alcançar o bem maior ou estabelecer a melhor solução para mim e para o entorno ao qual eu vivo. Já a moral, ela é mais cultural, ela está ligada a regras determinadas de uma sociedade. Muitas vezes, quando moralistas, agimos sem ser éticos, ou seja, agimos sem estabelecer o bem maior. Até mesmo na Escritura, que se eu apontar aqui a Bíblia hebraica, que ensina que a mentira é um mal, até mesmo nessa Escritura, em uma determinada parte, há alguém apontada como virtuosa porque mentiu, protegendo 2 homens. Raabe era chamada de meretriz ou uma prostituta, acolheu 2 espiões de Moisés e escondeu-os contra para que os soldados de uma cidade chamada Jericó não os prendessem. Ela entendia que aqueles homens eram homens justos. Para que eles não sofressem uma injustiça de ser presos ou mortos, ela escondeu esse homem. Ela mentiu. Mas ela não mentiu por mentir, ou seja, ela não mentiu sem nenhuma finalidade
boa. Ela mentiu com uma finalidade de alcançar ou de buscar a justiça, ou seja, proteger um homem injusto. Fazendo isso, ela estabeleceu o bem maior, isto é, estabeleceu a melhor conduta para aquela situação. Então, a ética visa estabelecer o bem maior em situações específicas. E muitas vezes, para que eu alcance ou estabeleça a melhor atitude, eu preciso pensar na situação em que eu estou envolvido. Qual é a melhor resposta, qual é a melhor ação nesse contexto que eu estou submetido? É simplesmente obedecer uma lei escrita, obedecer uma lei moral, ou pensar em como eu vou alcançar o bem maior? Eu usei, por exemplo, a mentira como uma maneira de uma mulher ser considerada virtuosa. Ela foi ética porque ela protegeu alguém ao qual era considerado justo. E existem outras aparentes infrações à moral, mas que na verdade se fazem uma prática em prol do bem maior. Isso aconteceu também na Alemanha nazista, onde muitas pessoas desobedeceram a ordem do Estado de revelar onde se escondiam alguns judeus. Sabendo que a vida de qualquer ser humano inocente era o bem maior, muitas pessoas omitiram onde estavam alguns judeus para que os tais judeus não fossem mortos. Se nós olharmos friamente, a pessoa que omitiu, ela não obedeceu a uma lei, ela descumpriu o mandamento moral, que apresenta o Estado como a autoridade maior. Mas, se ela fez isso visando ser justa, procurando salvar a vida de inocente, para que o tal não caia em um campo de concentração, seja maltratado e até assassinado, essa pessoa ela foi ética porque estabeleceu a melhor ação em prol de um inocente, ela estabeleceu o bem maior. Então a ética é a ciência da boa conduta. E independe de se obedecer ou não a regras morais. A estética. A estética confunde-se muito com a arte. Mas a estética é o campo da filosofia que busca estabelecer a harmonia das formas ou estabelecer o justo julgamento sobre as formas, encontrar o belo, estabelecer o que é interessante em relação às formas. De acordo com muitos filósofos, todo ser humano ele é dotado de sentimento estético, porque ele tem uma ideia do que é belo, mas muitas vezes ele aceita qualquer forma como legítima ou como aprovável, porque na correria da vida ele se desapegou a esse sentimento estético. E a ética, ela se apresenta para fazê-lo voltar a nutrir ou a perceber o que esse sentimento estético apresenta como belo, como ideal. Aqui para vocês eu apresentei alguns dos campos ou das áreas da filosofia. Existem muitas áreas que não foram abordadas. Eu abordei as mais conhecidas.
E é importante que vocês aprofundem o conhecimento dessas áreas, porque elas enriquecerão ainda mais a vida de vocês. Eu posso, por exemplo, se apegando na estética, entender de que forma eu estruturo um ambiente, tornando-o mais harmonioso. Nas escolas é muito discutido as cores que são mais interessantes para tornar aquele ambiente mais agradável para os alunos. Quando eu penso sobre essa questão, eu estou pensando em estética, que é um dos ramos da filosofia. No ambiente social, eu me preocupo em saber qual é a minha melhor maneira de agir, qual é a conduta que menos ferirá ou que menos prejudicará as pessoas que são consideradas próximas a mim. Quando eu estou pensando sobre isso, eu estou pensando de forma ética, me apegando à conduta, à melhor conduta. Ou quando eu estou pensando, entre outras coisas, quais ideias, quais ideologias políticas melhor me representam ou melhor respondem às necessidades da sociedade, eu estou no campo da filosofia política. O que é partido de direita, o que é partido de esquerda, o que é comunismo, socialismo, capitalismo, liberalismo. O que é, ou qual ideologia é a ideologia do PSDB, do PT, do PSOL, do PSL? Quando eu estou pensando sobre isso, eu estou pensando na filosofia política. O que fazer para a escola, a fim de que ela seja uma escola mais acolhedora para o estudante? Quando eu estou pensando sobre isso, além de pensar na ética, eu estou também pensando em política. Como é que eu conheço? Como é que eu aprendo com mais qualidade? Quais são os métodos mais interessantes para eu aprender? Quais os campos do conhecimento têm mais a ver com a minha vocação? Eu estou entrando na epistemologia. Será que esse pensamento, essa ideia que me afirmaram, ela é verdadeira? Como saber se tal ideia é verdadeira? Esse argumento é válido? Como fazer para explicar o que eu penso sobre, por exemplo, sobre Deus? Como explicar de forma clara as minhas razões, a validade das minhas razões, ou o acerto das minhas ideias? Quando eu penso assim, eu estou pensando na lógica, e a lógica me ajuda a estruturar as minhas ideias ou a investigar se as ideias as quais defendo, elas têm valor lógico ou se são válidas ou inválidas. E aí eu me distancio da falsidade ideológica. O que existiu antes da matéria? Será que existe uma inteligência absoluta? Será que a inteligência do universo ela veio do nada? Será que a matéria, será que do átomo também surgiu ideia? O que é matéria? O que é ideia? O que é matéria? O que é inteligência? Matéria pode gerar inteligência? Eu estou pensando. Quando eu penso sobre essas coisas, eu estou pensando em ideias metafísicas.
E qual substância que deu origem à natureza? Como são formadas as leis naturais? Por que existem as diferenças climáticas? E por que cada cultura de plantio ela se estabelece melhor em cada clima? Quando eu estou pensando sobre isso, eu estou no campo da cosmologia que se associa ao campo da biologia e da geografia. Existe a geografia porque existiu a cosmologia. São ideias que se associam e se interdependem. Então é importante a filosofia para você entender o seu mundo material, o seu mundo natural, a natureza e como você responde a ela. O que a filosofia estuda? Estuda o mundo, estuda a realidade como um todo em sua diversidade e não só a realidade. Ela estuda as possibilidades. O que pode ser, não só o que é, ela estuda o que é, as formas e as possibilidades. Então, com essa reflexão fica um convite para que você se aprofunde em filosofia. Saúde!